Eu sempre gosto de falar que eu estive aqui em Brasília em 1961, pela primeira vez, em cima de uma carreta com o Cacá Diegues, com o Arnaldo Jabbour, enfim, com toda aquela turma de CPC de Uni. Era jovem, pregando essas coisas todas que estão acontecendo aí. Como o papo está muito no jovem, e hoje eu estou com 78, eu fico lembrando aqui, quando falo em quando falo em televisão, que fala em cinema, que fala na música, já que eu sou uma pessoa que milito nessa área, eu não sei como é feito dentro da ABC esse teatro, se existe, eu não li ainda a proposta, se existe essa coisa do teleteatro, que era uma coisa que sempre funcionou. É uma coisa de descobrir uma nova teledramaturgia que foi dito ali, para a gente começar a discutir e buscar essa nova linguagem, talvez, para a televisão, que eu também sou uma pessoa de televisão, e que eu acho que nesse momento a televisão está muito ruim em sua programação, isso é geral, muito ruim. E eu vejo a ABC, e tem muita coisa que é assim, vale a pena ver de novo, né? Eu já não aguento ver tanto discurso naquela televisão, porque como eu assisto e vejo, é muita coisa. Então, ver como a gente poderia até ajudar, não sei como, a gente participar dessa coisa, dessa teledramaturgia. Por que não um teleteatro? Por que não o radioteatro, que é uma coisa que vai pelo mundo? O teatro é uma coisa tão forte, a comunicação do teatro, de rádio, né? Rádio é uma coisa que viaja. Por que não viver esse radioteatro com os autores não jovens, que agora está na moda só os autores jovens, atrizes jovens? Então, por que não rebuscar essas pessoas que estão aposentadas, que não trabalham mais nas suas emissoras aí, enfim, nas outras emissoras? Por que não dar oportunidade para essas pessoas? O ator precisa estar, se exercitando, estar fazendo as coisas. Eu acho que o caminho é essa televisão. E eu acho que vocês vão ter uma grande audiência em buscar essas pessoas para fazerem isso. Esse teatro infantil que ali tinha antigamente, Oi, Jorge, o do Ziraldo lá, que era ali. Eu acompanho essa história, e até me deu uma tristeza que no outro dia eu fui lá no Rio e tudo está ali, né? Um espaço tudo pequenininho. Aquele teatro que era um teatro imenso. Não, mas aí é isso que eu gostaria de saber e de cobrar também a vocês aí a participação mais do brasileiro comum dentro das programações. Né? Quer dizer, aí eu falo um pouco nós, negros, que somos 52%, a gente também não é muito visto dentro dessa programação, nem do lado nem do outro. Né? E dos próprios índios também, das pessoas. Eu acho que a gente acha que sabe uma coisa que o Milani falava isso muito comigo, Francisco Milani. É necessário que se abra espaço para que o brasileiro comum possa se expressar através da sua cultura. Isso é muito importante para nós. E é isso aí que eu queria deixar como uma coisa que eu sinto e que eu cobro isso também das outras emissoras. E estou falando aqui agora que é importante essa coisa da participação do brasileiro comum dentro da mídia. Agora sim. Como eu lhe mostrei ali, o Conselho se reúne em câmaras temáticas também. E fazemos debates dentro das câmaras temáticas, especificamente sobre programação, para dali sugerir à direção da EBC, à diretoria de programação, a linha dos programas que a gente considera necessários. Então, o senhor já está convidado para participar do nosso próximo encontro. Tá bom, agradeço, lá estarei. Para o senhor levar essas sugestões tão importantes. Tá bom, muito obrigado. Bom, só quero lembrar que nós continuamos com as radionovelas. Inclusive, o senhor Gerdau, né, de Almeida... Lá na Nacional? Mas que hora que é essa rádio? Desculpa, que hora que é essa rádio novela? Que eu ouço muito, eu gosto mesmo, eu conheço. Já fui da Rádio Nacional. Mas que horas que é essa rádio? Oi? Já dá mas que hora que é o horário da rádio novela? Não, eu posso levantar para o senhor e passar, que eu não tenho aqui agora. Mas nós temos não é só na Nacional, não tem na MEC também. Na MEC? Então, na Rádio Nacional e na MEC. Eu acho que é um canhão que nós temos na mão, eu digo nós, que sabe, a gente faz parte. Sabe, que tem que segurar até a audiência, para dar audiência, tem que ter audiência. Nem que não fosse por isso. Só para lembrarmos a história, porque eu sempre digo que nós temos 2 museus vivos, que é a Rádio MEC, que, na verdade, ela é sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e a Rádio Nacional, que é quem fez a integração do país.
Então, esses são 2 museus vivos que nós temos, né, a honra de ter como legados. Então, a gente tem, e muito dessa história a gente conserva até hoje e tenta, com a modernidade, fazer a integração entre presente e passado e tentando enxergar alguma coisa para o futuro também a partir disso. Mas a gente, eu entendo a sua sugestão, acho que é importante para que a gente trabalhe a nossa programação e vamos levar, como diz aqui a presidente Ana Fleck, para que a gente possa avaliar e trabalhar melhor essas ideias. Mas nós temos, e também na questão, eu sei que é sempre muito pouco, mas a nossa programação também olha a nossa comunidade negra no Brasil. Nós temos telejornal de rede nacional apresentado, né, pela Luciana. Eu conheço, eu vejo a programação. Exatamente. Mas é justamente por isso, ou seja, eu sei que está aquém. Mas, para você ter uma ideia, só uma coisa, Jorge, é o seguinte, só agora com a nossa nova conselheira, que foi representando os funcionários, foi uma conselheira, né? Era um conselheiro e agora vem uma conselheira. Só agora, eu não sei nem se a Ana Fleck deu conta, que nós temos 11 homens e 11 mulheres no Conselho Curador. Então, portanto, o equilíbrio de gênero se deu apenas agora dentro do Conselho Curador. Eu espero que outros equilíbrios também aconteçam, Jorge. Irá acontecer. Lembramos que temos mais 15 minutos apenas e temos ainda 3 pedidos aqui de perguntas. Conselheiro Maria José. Obrigada, senhor presidente. Eu tenho 2 questões para o presidente da EBC e 2 questões para a presidente do Conselho Curador. Bom, primeiras para o presidente. Também me chamou a atenção, assim como o conselheiro Ronaldo Lemos, a constar do planejamento estratégico o item implementar modelos de pesquisa, experimentação e inovação. E aí eu gostaria de um esclarecimento se esse modelo de pesquisa, experimentação e inovação é só em tecnologia ou também na produção de conteúdos e como é que a empresa pretende trabalhar essas questões e, particularmente, a questão do jornalismo. A outra questão para o senhor presidente, o senhor já falou um pouco a respeito da implantação do operador de rede, mas eu gostaria de saber se está desenhado esse operador de rede como um operador universal nacional que poderá ser utilizado por todas as emissoras públicas e estatais do Brasil. Para a presidente do Conselho Curador, a senhora disse que a indicação dos conselheiros ainda está em aberto. Eu gostaria de saber o que tem de pró e contra no modelo adotado atualmente para a indicação dos conselheiros para o Conselho Curador. E em relação ao debate da autonomia da EBC, como é que se dá esse debate da autonomia e se o que se discute no Conselho Curador é uma autonomia irrestrita para a empresa Brasil de Comunicação. E, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de receber as 2 pesquisas relacionadas da questão da programação infantil e do jornalismo produzido pela EBC. Obrigada. Eu vou ser bastante... Está contemplado não só conteúdos, quanto formatos também. Nós queremos também inovar e fazer experiências em relação a cenários, em relação à trilha sonora e tudo mais. E essa parte do conteúdo é importante. Em relação a telejornalismo, essa é uma coisa que eu cobro muito internamente. E sei o quanto é difícil a gente cobrar e falar, e sei o quanto é difícil quem é responsável por executar fazer. Mas nós temos, eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir a cabeça e pensar que o telejornalismo ele tem muito de artístico. Ele precisa ser construído num novo enredo, porque nós temos um enredo que fez sucesso durante muitas décadas. E está aí, as pessoas se acostumaram com ele. E é como se aquilo fosse natural na vida dessas pessoas. Até que algo que venha novo se coloca no lugar e possa substituí-lo. Tenho certeza que dificilmente será possível isso nos meios privados em função da concorrência pelo Ibope, que é mais cobrada. Mas eu acredito na possibilidade de novas formas de telejornalismo serem construídas dentro da emissora pública. Em relação à outra questão, não estão contemplados todos.
A proposta que me refiro, que é mais, digamos assim, ambiciosa, ela prevê, sim, que os nossos parceiros da rede estadual estejam contemplados, ela prevê, sim, que o canal comunitário, canal da cidadania, que possa ser administrado, seja por prefeituras, câmaras municipais ou mesmo por entidades não governamentais dos municípios, também esteja acoplado, e que os canais do Poder Executivo e do Poder Legislativo e Judiciário Federal estejam acoplados. Para estender para mais parceiros, precisariam mais canais, portanto, o custo aumentaria. Então, aí depende de uma articulação maior federativa para que possa se contemplar todos os demais, as demais emissoras públicas. Sobre a autonomia. É uma discussão permanente no Conselho Curador, a questão da, vamos dizer assim, da EBC, no nosso entendimento. Ela é uma empresa, mas, ao mesmo tempo, ela é vinculada à SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Particularmente, me aflige, se vocês permitem a palavra, o que diz o artigo 8º da lei que criou a EBC. No item 7º, a linha, inciso 7º, diz o seguinte: compete à EBC distribuir a publicidade legal dos órgãos e entidades da administração federal, à exceção daquela veiculada pelos órgãos oficiais. E o 8º, exercer outras atividades afins que lhe forem atribuídas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência ou pelo Conselho Curador. Eu acho que isso restringe muito a questão da autonomia da EBC, porque, na minha visão, a comunicação pública só pode ser forte, atuante e robusta se tiver autonomia financeira e política, para evitar ingerências e pressões. Acredito que o Conselho, os demais membros concordam com isso, e é uma discussão permanente no âmbito do Conselho. Não sei se eu respondi a sua... Bom, a segunda pergunta é com relação a indicações para o Conselho. Pela lei da EBC, os conselheiros são indicados por entidades, fazem a indicação junto ao Conselho, e o Conselho encaminha para a Presidente da República uma lista dos mais votados e eles são nomeados pelo presidente. Nos parece ainda um modelo que precisa de mais... que entidades poderão indicar, não é? Porque, na verdade, as que indicam são da sociedade organizada, não é? Como sempre foi. A gente tinha no começo, inclusive na formação desse conselho, para a indicação dos membros desse conselho, que entidades que indicariam. Isso sempre foi uma discussão. E eu acho que essa discussão se repete no âmbito do Conselho Curador. Então, ainda estamos examinando e debatendo essa questão. Conselheiro Luiz Antônio Gerassi. Represento os trabalhadores da indústria cinematográfica e do audiovisual e, geograficamente, somos muito próximos à nossa sede da TV Brasil. E, partindo, quero dar meu testemunho, da TV Brasil, já fomos solicitados 2 vezes para parceria, que muito nos honrou. Inclusive, no último concurso, indicamos profissionais de notório saber para fazer parte da banca. E, nesse sentido, e pela nossa representação, como se vê a questão da produção independente a ser absorvida no bojo da programação global da emissora. Eu enxergo, embora aqui nós vamos ter conflito de interesse até dentro dos integrantes aqui da comissão, mas eu enxergo a produção independente como fundamental para a construção, porque é assim no mundo inteiro, da construção de uma programação. Tem parte do conteúdo produzido que tem que ser feito em casa mesmo, pelas pessoas, os funcionários concursados, que é a parte que tem a ver com o seu jornalismo, a parte da sua programação ao vivo, aquilo que você não tem um controle, você não tem como ter um controle prévio daquilo que vai ao ar. Mas tudo aquilo que pode ser feito, contratado
por outras empresas, que possa ser de uma programação semanal, uma série, as coisas todas, eu acho que é muito importante. Empresas públicas de comunicação de outras partes do mundo estabeleceram essa parceria com a produção independente, e isso foi um ganho muito grande para a indústria da produção de conteúdo desses países. E nós acreditamos que a gente, assim, temos um papel a empenhar nessa parte, estimulando. Recentemente, né, nós temos feito concorrências, né, na forma de pitching, concursos públicos, como se chama formalmente, mas é conhecido no mercado como pitchings, que chamam a produção independente para fazer a produção. Tirando isso, nós criamos um banco de projetos, todos os projetos das pessoas, independente se elas conhecem mais A, B ou C, ou se não conhecem ninguém, eles têm que entrar por uma mesma porta, um canal da internet nosso, e lá é feita uma banca que são selecionados os melhores projetos, dada a resposta a todos eles, por que não foram aceitos ou por que foram aceitos. São projetos da produção independente, e também entramos estimulando a produção independente por intermédio das linhas de financiamento do fundo do audiovisual, nós como janela de exibição, mas também auxiliando a produção independente ao fazer um contrato prévio de preliminar ali de exibição, a gente permitir que a produção independente possa conseguir recursos do fundo setorial do audiovisual para desenvolver os seus projetos e tendo a segurança de um canal de exibição. Então, nossa parceria com a produção independente, eu acho que ela já é muito boa e ela tende a crescer e se desenvolver e se estreitar ainda mais. Conselheiro